Márcio Vito, o Moacir Chaves, que também é o diretor, né? E a primeira coisa que eu queria falar é referente à adaptação do texto, porque a gente está falando de um sermão. Então não é algo que você vai imaginar, por exemplo, um monólogo, você vai imaginar de outras formas. Como é que foi adaptar o texto para a peça? E obrigado pelo tempo dos três. Imagina, o prazer é todo nosso. Uma honra. Padre Antônio Vieira é um autor de teatro, né? Porque, a rigor, um sermão é feito para ser falado por uma plateia. Nesse sentido, um sermão é muito mais teatral do que a gente imagina. Só que o Padre Antônio Vieira, além de tudo isso, além dessa característica intrínseca de um sermão, ele tinha como meta a comunicabilidade, né? Ele queria se comunicar com as pessoas, ele queria que as pessoas entendessem o que ele falava. Tem um sermão dele muito famoso, chamado o Sermão da Sexagésima, em que ele fala sobre isso. Ele diz, é preciso que a gente se comunique, é preciso que as pessoas entendam. Por isso, esse sermão, escrito em 1654, há tanto tempo, usando formas verbais que a gente não usa no cotidiano, ele é muito comunicativo. Ele é realmente muito comunicativo. A gente tem que vencer uma certa barreira. E essa barreira, quem tem que vencer não é o espectador, somos nós. Nós temos que vencer. Na assimilação desse texto, na compreensão da sua fluidez, da sua simplicidade, dentro de uma complexidade enorme, porque o texto é muito complexo, é muito poético, etc. Mas ele atinge aquilo a que ele se propõe, que é ser comunicativo, chegar às pessoas, né? E a adaptação foi muito simples nesse sentido. A gente não faz o texto na íntegra, mas a gente faz na sua linearidade. A gente não pegou um pedaço, botou aqui, outro aqui, outro aqui. Não, a gente segue do começo ao fim com ele. Ele é uma parte apenas do sermão, porque o sermão é muito mais longo, mas ele é basicamente o sermão. Basicamente não, ele é completamente o sermão. E, Márcio, como é que é no palco vocês dois dividindo as cenas? O que você pode dizer? Bom, para mim especialmente, sou atravessado diariamente por uma relação de quase 40 anos, assim, de que eu assisti o grupo do Moacir fazendo um trabalho, o grupo dele da época, né? Fazendo um trabalho em escolas, a minha escola era uma escola de periferia, e do Rio de Janeiro, que não tinha essa compreensão, mas era longe de tudo no Rio, na Praça Seca. E eles faziam os debates no final, e nesse debate me deu um estalo de ir atrás dessa profissão que eu estava entendendo que existia com esse grupo. Então, cada dia bate num lugar. Assim, um trabalho do Moacir eu conheço há muito tempo, com a palavra. Sempre acompanhei como espectador o trabalho dele de direção. O sermão que ele fez há 30 anos com o PP eu assisti muitas vezes, não conhecia a Kelse, que hoje é uma grande parceira de teatro. Na época, foi a primeira vez que eu vi a Kelse, acho que ela estava saindo mesmo da escola e tal. Então, fui aluno dele na faculdade da Unirio, num momento de que eu estava voltando a estudar para não fritar entre um trabalho e outro. Já trabalhava profissionalmente, já tinha feito TV, coisa que aconteceu quando eu já tinha 36 anos. Mas para mim é quase que um serviço, assim, sabe? Que não poderia ser prestado por nenhuma outra profissão. Então, alguém que lesse, que gostasse do padre, pudesse ler para outras pessoas e levar, e outras pessoas que pudessem discutir sobre, estariam fazendo um serviço muito bacana, muito bonito, muito eficaz, mas não tão poderoso quanto é um serviço que um artista como o Moacir pode fazer com que ele próprio e outros atores façam pelos espectadores e por si próprio. Então, me sinto trabalhando musculaturas que eu nunca trabalhei como ator. Eu me sinto prestando um serviço como ator para a nossa língua, para o espectador, para o teatro, para uma função teatral não mais nobre, mas uma função outra e tão potente, tão artística quanto qualquer desafio que um ator poderia enfrentar. E, Gustavo, você pode falar da parte musical, porque além de ser um sermão, tem música ao vivo. Então, o que você pode dizer sobre quais foram as inspirações para os arranjos, para a música que é tocada durante?
Eu participei de quase todas as etapas, desde as primeiras leituras até os primeiros ensaios eu estava lá e ficava com o meu instrumento, ouvindo aquele sermão, tentando entender ainda, tentando compreender aquelas palavras e eventualmente sugerindo sonoridades. E aí tinha uma curadoria do Moacir o tempo inteiro ele dizendo isso não, aquele desse jeito, sempre indicando um caminho, um conceito. E aí eu fui entendendo ali que eu queria falar, a guitarra queria falar como eles dois estão falando. A pretensão era e continua sendo essa. Criar situações, criar clima para que esse texto lindo seja ouvido, mas também discursar de uma maneira como eles. Obrigado pelo tempo dos três, ainda primeiro tipo pergunta. Como é que é se autodirigir nessa peça? Você dirige você mesmo? Você fala, não, faz de novo, mas pera, sou eu. Eu dei sorte, porque eu substituí o Ricardo Kozlovski, né? Quem estreou o espetáculo foi o Ricardo Kozlovski no Rio. Lá no Rio mesmo, ele não pôde seguir a temporada, eu entrei no lugar dele. E aí eu entrei já com uma coisa razoavelmente estabelecida, mas é muito difícil. Dirigir, estar em cena é muito difícil. Essa circunstância é facilitada por conta disso, mas não é algo que eu faço. Na verdade, eu fiz isso uma vez lá na juventude e nunca mais fiz, de ensaiar como ator e dirigir o espetáculo. Aqui é bastante diferente por conta dessa questão específica. E é um prazer muito grande fazer, né? É uma aventura, é uma aventura diária, de fato, né? Teatro nunca está ganho, né? Teatro é aquilo que você tem que fazer todo dia, é uma concentração tremenda, é uma seriedade na abordagem para que a gente possa ser livre, para brincar, para se divertir, para divertir as pessoas, né? Só com muita seriedade a gente pode brincar, né? É uma profissão muito exigente, né? Tem uma frase do Stanislavski numa carta para um espectador que ficava insistindo, querendo fazer teatro com ele no Teatro de Arte de Moscou. Ele, a uma certa altura, ele diz assim: não pense que as láureas teatrais são fáceis de obter. Não são. É um trabalho tremendo mesmo, né? Mas é muito prazeroso, né? É muito prazeroso poder executar, poder fazer, trabalhar com o Padre Antônio Vieira aqui, com o Márcio Vitor, esse companheiro maravilhoso, Gustavo Corsi, que essa é a terceira peça que a gente faz em sequência, né? Gustavo... terceira de algumas. Não, a terceira é de um caminho que está começando, né? Mas em sequência, né? Eu tive a sorte de ser convidado para fazer um trabalho, o Gustavo estava, e aí eu falei, agora já era, agora o Gustavo é nosso. E é isso aí, é uma trupe muito bacana. E não só quem está em cena, mas o Sérgio Marimbo, o cenógrafo, o Aurélio de Simone, nosso iluminador, com quem eu já trabalho realmente desde sempre, né? A primeira peça que eu fiz com o Aurélio foi lá em 1991, Esperando Godot. Antes disso, já tinha trabalhado com ele como assistente dele para aprender a fazer luz. E a Inês Salgado, nossa figurinista, nossa parceira, é um trabalho que não é um grupo de teatro, mas é um grupo. A gente não tem um nome assim, mas a gente é companheiro e a ideia é continuar trabalhando. A gente tem muitos projetos vindouros, né? Eu, Márcio, Ricardo Kozlovski, Gustavo e essa turma toda. A gente quer montar o Esperando Godot, a gente quer montar o Senhor Puntilla e seu criado Mate e outras tantas coisas. É isso, gente. Obrigado e um bom espetáculo. Uma outra coisa só para... é que a gente fala muito pouco às vezes, mas o Moacir lembra bem do humor que esse texto do padre tem. Então, acho que um pouco brincando com o nome do veículo, a gente parece sério, mas não é. Ele é bem divertido, é um texto muito
muito bem humorado, engraçado, provocador, enfim. A gente vive isso o tempo inteiro com a reação do espectador. Muito obrigado. Pronto, estão liberados. Pronto. Obrigado, querido. Pode mandar o povo cantar. Obrigado a vocês, Elisastro. Esse aqui é o nosso abismo. Esse é a falsa calçada, justamente.